Gravando, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marco Teixeira. Estamos iniciando hoje a sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje é dia 10 de outubro de 2024. Eu cumprimento meus colegas juízes, doutor Ramon, doutor Luiz, doutora Sulamita. Cumprimento também a representante fiscal, doutora Aline. Cumprimento os ilustres patronos presentes. Cumprimento o Jailson, nosso apoio técnico, e todos que estão assistindo ou irão assistir essa sessão. Vamos iniciar com o primeiro processo de 4142475 Raizen Combustíveis S.A., de relatoria do Dr. Ramon, e aqui temos o patrono presente, Dr. Rafael Magnus. Bom dia, Dr. Rafael. Bom dia. Bom O dia. senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, eu passo a palavra ao relator para falar sobre a acusação. Pois não, presidente. Obrigado. Bom dia, doutor Marco, doutora Aline, doutora Silvia, doutor Luiz, todos que nos acompanham, doutor Pedro, doutora Maria, Jailson, que nos acompanha sempre por aqui. Doutor Rafael, a acusação versa sobre crédito indevido em decorrência de destaque de crédito e notas fiscais relativas a remessas simbólicas de mercadorias para armazenagem emitida pela Agrícola Ponte Alta S.A., que é do mesmo grupo da Raiz. Essa é a acusação, presidente. Grato, e passo a palavra ao doutor Rafael. Seja bem-vindo, doutor Rafael. O senhor tem 15 minutos para a sustentação. Boa tarde, conselheiros. Agradeço aqui a oportunidade. Prometo ser breve. Até porque a discussão aqui, ela é, até onde me consta e compreendemos, ela é basicamente probatória. Esse processo, ele teve uma decisão desfavorável em primeira instância, nós recorremos, o julgador de primeira instância entendeu que não teriam sido apresentadas provas suficientes para justificar e comprovar todas as 5 operações realizadas entre uma operação triangular entre a usina Alto Alegre, a Agrícola Ponte Alta e a Raizen Combustíveis, na remessa simbólica, retorno e entrega e venda também de álcool etílico hidratado carburante. Basicamente aqui, como é que se deu a operação? A usina Alto Alegre, ela vendeu esse AHC para a Agrícola Ponte Alta, só que esse AHC ele jamais chegou a entrar na Agrícola Ponte Alta, uma vez que ele foi remetido à Raizen Combustíveis, sendo essa a segunda etapa. A Agrícola Ponte Alta, ao invés de vender automaticamente, já que a mercadoria já estava na Raizen Combustíveis, por alguma questão operacional que eu realmente não vou saber justificar, não me pareceu das mais inteligentes, digamos, mas não cabe aqui a mim questionar isso, fez uma remessa simbólica para a Raizen Combustíveis dessa mercadoria que já estava lá. Depois houve um retorno simbólico da Raizen Combustíveis para a Ponte Alta. Posteriormente houve a venda dessa mercadoria para a Agrícola Ponte Alta. Acho que uma questão de estoques e tudo mais, já que a mercadoria jamais passou pela Agrícola Ponte Alta. Perfeito. São essas as 5 operações realizadas nesse caso. Conselheiros, eu posso compartilhar aqui via Teams a imagem, que acho que talvez facilitaria do que eu ficar falando, ou se não for necessário também, eu não compartilho, não há problema nenhum. Era só para questão de auxílio visual. Não, pode compartilhar. Essa aqui, a operação triangular em exame. Perfeito? Uhum. Conselheiros, e aqui eu fiz aqui um passo a passo com as imagens e as etapas e as provas. E nós acreditamos que toda a documentação necessária para comprovar essa operação aqui, dessa imagem, ela foi trazida aos autos. Na etapa 1, que é a venda da usina Alto Alegre para a Agrícola Ponte Alta, aqui com a sigla APA, foram apresentadas as notas fiscais nas folhas de 923 a 1038. Na etapa 2, que é a entrega da usina Alto Alegre à Raizen Combustíveis,
foram apresentados os DACs da usina Alto Alegre com direção a raiz, nas folhas 1040 e 1109. Na etapa 3, a remessa simbólica da Agrícola Ponte Alta, a raiz em combustíveis, também foram apresentadas as notas fiscais de remessa simbólica. Todas essas notas aqui, que a gente está falando aqui, só para deixar bem claro, constam no seu bojo que essas eram de venda e essas eram de remessa simbólica. Perfeito. A etapa 4, que seria o retorno, que a gente teria um pequeno porém, digamos assim, o retorno simbólico da raiz para a Agrícola Ponte Alta. As notas fiscais de retorno estão nas folhas 448 a 465. Nós trouxemos, dado o momento aos autos, uma planilha que comprovaria o retorno de 3 milhões e 22 mil litros desse AEHC. Só que a autuação ela versa sobre 3 milhões e 31 mil litros, 3 milhões e 31 mil 810 litros de AEHC. E aí o juízo de piso ele teria entendido que não teria sido possível comprovar que essa operação seria híbrida, porque o volume ele não bateria na vírgula. Mas, conselheiros, a gente só queria destacar que nós conseguimos, através da planilha que compara as notas de remessa e de retorno, comprovar um retorno de 99,7% da AHC objeto dessa operação aqui complexa. Então, ainda que uma nota fiscal de 30 mil não tenha sido... A gente não consiga fazer uma relação desses 34 mil litros objeto dessa operação, nós entendemos que não pode ser toda a autuação mantida em razão dessa pequeníssima diferença. Então, nós destacamos isso. E aqui, conselheiros, a última etapa, que é a etapa da venda, que é mais importante. Por quê? Porque essa autuação ela tem origem nessas notas fiscais: 6713, 7293 e 7992. Por quê? Essa operação de venda aqui, acobertada por essas notas fiscais, o fisco ele argumentou que, olha, essa operação aqui, acobertada por essas notas fiscais, era uma operação de remessa simbólica. Ela não é venda. Então, você não poderia destacar ICMS nessa operação, porque o retorno simbólico, eu não teria tido um retorno simbólico com um referido destaque. Só, conselheiros, aqui a gente está falando de uma operação de venda, e uma operação de venda, obviamente, ela necessita do destaque do ICMS, né? Então, nós trouxemos para comprovar, além das notas fiscais constarem com o CFOP de venda e estarem descritos como venda, nós trouxemos também o registro de saídas da Agrícola Ponte Alta, onde constam no registro de saída essas operações, com o CFOP de venda, e o registro de entradas da Raizen, que foi quem adquiriu essa mercadoria, onde consta também que as operações acobertadas de operações fiscais foram adquiridas como compra, não como remessa simbólica, não com retorno simbólico. Então, basicamente, com base nessa explicação da operação e nessas provas acostadas aos autos, já posso parar aqui a reprodução, entendo que existem tanto argumentos quanto principalmente provas nos autos capazes de chancelar a operação e afastar o lançamento. Era o que me cabia. E agradeço a disponibilidade dos conselheiros, julgadores, e me coloco à disposição. Muito obrigado. Agradeço os esclarecimentos do patrono pela objetividade e passo a palavra ao relator, Dr. Ramon. Obrigado, presidente. Eu, antecipando meu voto, eu estou convertendo os autos de diligência pela seguinte razão. Houve uma determinação de diligência por parte da 7ª Câmara Julgadora para que o contribuinte apresentasse documentação além daquela já apresentada extemporaneamente em sede de recurso ordinário. Naquela oportunidade, a 7ª Câmara Julgadora acolheu os documentos apresentados em recurso ordinário e abriu oportunidade para a complementação da documentação. A respeito disso, os autos foram imediatamente encaminhados ao auditor autuante, que deveria se manifestar posteriormente à apresentação das diligências por parte do contribuinte, mas o contribuinte apresentou tempestivamente, no último dia do prazo, em 28 de dezembro de 2022, documentos complementares conforme solicitado. Aliás, não estou entrando aqui no mérito, mas apresentou documentos em 28 de 2 de 2022. Em 6 de 1 de 2023, o auditor autuante deixou de se manifestar sobre os documentos apresentados em recurso ordinário
e também para aqueles apresentados em 28/12, alegando que o contribuinte não teria cumprido a diligência. Então, considerando tanto a diligência já formalizada pela sétima Câmara, né, naquela oportunidade, bem como, no meu entender, o erro de trâmite processual, na medida em que os autos foram para o auditor antes de ir da apresentação da diligência, eu estou novamente convertendo os autos em diligência para o auditor autuante, para que se manifeste sobre os documentos juntados em recurso ordinário, as folhas 923.109, conforme diligência já formalizada, bem como sobre o cumprimento de diligência dos documentos juntados às folhas 1.200 a 1.210. Como eu voto, presidente, cumprimento a Câmara. Agradeço os esclarecimentos e coloco o processo em discussão. Bom, não havendo manifestação, eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Só uma confirmação, doutora Sulamita, a senhora se declarou impedida, né? Sim, presidente. Ok, obrigado. Então, eu vou agora iniciar a votação. Votação encerrada. Então, no processo 4142475, Raizen Combustíveis S.A., o julgamento foi convertido em diligência, nos termos do voto do relator, votação unânime. Então, doutor Rafael, eu agradeço a presença. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade, e se quiser se retirar, fique à vontade. Eu gostaria de fazer apenas um questionamento ao conselheiro relator. Os autos foram convertidos em diligências tão simplesmente para analisar a documentação já trazida aos autos após a interposição do recurso ordinário. Vai descer esse processo para o auditor que realizou o lançamento originariamente. Doutor Rafael, tanto os documentos apresentados em sede de recurso ordinário, como aqueles apresentados após a solicitação de diligência da sétima Câmara. A diligência da sétima Câmara já pedia para analisar os documentos de recurso ordinário, e o auditor deixou de se manifestar sobre esse ponto, também sobre a diligência apresentada posteriormente. Perfeito, obrigado. Passamos, então, agora ao próximo processo com sustentação oral, o processo 5024189, da Telefônica Brasil. O relator é o doutor Luiz, e a patrona se encontra a doutora Maria Clara. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, por gentileza. Então, passo a palavra ao doutor Luiz. Obrigado, presidente. A acusação se restringe ao creditamento indevido de ICMS no valor de 35 milhões, decorrente do indeferimento do pedido de restituição do pedido de estorno de débito, em decorrência da revisão dos pagamentos feitos pela recorrente, por conta da constatação de faturas fornecidas aos seus clientes, como erro de faturamento, tarifação e medição. Então, por conta desse pedido de estorno ter sido negado, o crédito que ela utilizou foi acusado como indevido. Esse é o resumo da acusação. Muito obrigado, doutor Luiz. Passo a palavra à doutora Maria Clara. Seja bem-vinda. A senhora tem 15 minutos. Inicialmente, um bom dia a todos. Prometo não me alongar nas minhas razões. Aqui o caso é simples. Conforme a gente viu agora da leitura do voto, a recorrente apresentou uma defesa demonstrando primeiramente a nulidade do auto de infração, pois desde o início do termo de verificação fiscal, a própria Fazenda alega que não há razão para se analisar a materialidade do pedido,
pois o que a gente discute aqui é uma questão de formalidade. Não se discute se a requerente tem ou não direito ao crédito. A Fazenda jamais contestou isso. O que está sendo contestado é a forma com que a requerente se aproveitou desses créditos em razão do estorno. Bom, nesse sentido, o que o presente recurso visa demonstrar é que houve um cerceamento de direito de defesa da recorrente em primeira instância, na medida em que foram apostadas aos autos todas as provas que demonstram que não somente a requerente tem o direito ao estorno desses débitos, como ela, apesar do erro que houve em sua escrituração fiscal, é possível a comprovação documental desses créditos. O que aconteceu foi que, em primeira instância, o juiz entendeu que não caberia a ele fazer a análise material desse pedido, assim como diversos outros pontos que também foram suscitados pela recorrente e não foram analisados sob a alegação de que esse tribunal não poderia adentrar essa competência da fiscalização. A recorrente justamente entra com o recurso questionando para onde, então, ela poderia ter o seu pedido efetivamente analisado, já que a própria Fazenda coloca que não analisou os documentos, não iria analisar os documentos, justamente em razão da incorreção na escrituração da recorrente. Trazida a esse poder administrativo, o juízo falou que também não seria analisado. Então, inicialmente, pleiteia-se a nulidade da decisão de primeira instância, visando que ao menos o feito seja convertido em diligência para que os documentos sejam devidamente apreciados. Em seguida, assim, pode ser demonstrado que, no mérito, a partir da análise desses documentos que ainda não foram analisados, é possível, pelo próprio princípio da não cumulatividade, a recorrente tem o direito ao aproveitamento desses créditos. Isso é passível de comprovação pela via documental, então o recurso, que está sendo apresentado, é justamente para que tenha essa conversão em diligência, a fim de que os documentos sejam apresentados. E, subsidiariamente, demonstrou-se a abusividade da multa aplicada, que está em dissonância com o entendimento do STF, que vem aplicando em até 30% do valor do tributo devido, e também a indevida aplicação da multa sobre o valor atualizado do principal, vez que a multa ela não considera os 30 dias do não pagamento. Então, nesse caso, só assim poderia se falar que o contribuinte estaria em mora. E justamente por essa forma de cálculo que a Fazenda utiliza, faz com que a multa, que em teoria estaria fixada em 100% do valor do imposto devido, se transforme em 137% do valor do imposto devido. Ou seja, uma maneira ardilosa da Fazenda de fazer a atualização, a fim de que acabe recolhendo mais valores aos cofres públicos. Nesse sentido, inicialmente, conforme apenas para sumarizar tudo, pleiteia-se seja reconhecida a nulidade da decisão de primeira instância, a fim de que seja demonstrada e analisados os documentos apresentados nos autos, e caso assim não se entenda, pela necessidade de cancelamento do auto de infração. Hora debatida. Muito obrigada. Agradeço os esclarecimentos da ilustre patrona e passo a palavra ao relator, Dr. Luiz. Presidente, eu já registrei meu voto. Uhum. Vou começar a leitura. Agradeço à patrona pela objetividade, né? De fato, há uma discussão aqui sobre qual seria o recurso cabível para fazer a defesa. Eu vou fazer nesse foco, até porque eu entendo que esse tribunal não é competente para isso. Eu vou começar a leitura no item 9, né? Sem embargos, os argumentos lançados pela recorrente colidem diretamente com quanto previsto no inciso tal, especificamente. Aí eu cito o artigo 93, que não compreende a competência do TIT, pedidos de compensação e restituição. Isso porque o objeto desafiado pela recorrente foi por ela sintetizado da seguinte forma. Aí eu transcrevo o item 5 da defesa apresentada, onde ela fala sobre pedido de restituição. Logo, como a matéria de fundo lançada pela recorrente diz respeito ao reconhecimento do seu direito à restituição, o qual, caso viesse a ser concedido, resultaria na anulação do auto de infração por reflexo direto, nítida a incompetência deste egrégio TIT para enfrentar tal pleito, sob pena de negativa de vigência do artigo 93.
Para melhor entendimento, há de se rememorar que a acusação contida neste feito diz respeito à ausência de recolhimento do previsto no inciso tal que disciplina. Aí ele vai falar sobre a forma que é feita a compensação do pedido de estorno. Por sua vez, o parágrafo 9º do artigo 10 do anexo tal do regulamento estabelece. Aí ele fala sobre os procedimentos que têm caráter provisório e deverá ser cancelado caso tenha inconsistência. De fato, até a patrona reconhece que havia inconsistências na escrita dela para poder justificar o pedido naquele momento. Ainda que sanada. Logo, tendo em vista o caráter provisório do pedido de estorno do imposto indevidamente debitado, competia a recolhente fazer o recolhimento previsto no artigo tal no prazo de 15 dias, contado o recebimento da notificação do indeferimento. Ou seja, para que haja harmonia entre o regime especial instituído para as empresas de telecomunicações, especialmente em dispositivos acima citados, a matéria passiva de enfrentamento por esse TIT tem que ficar restrita à validade ou não da imputação relativa à ausência de pagamento prevista no artigo 63 do regulamento, nada mais. Em outras palavras, caso o contribuinte tivesse realizado o pagamento dentro do prazo legal ou contasse com decisão judicial que lhe imputasse efeito diverso, entre outros possíveis cenários, e ainda assim a fiscalização tivesse desprezado tais circunstâncias modificativas, poderia a recorrente se socorrer do contencioso administrativo. Por outro lado, tendo a defesa escorado sua tese na legitimidade de acreditamento decorrente de seu direito de restituição, motivado pelo estorno de débitos requeridos na forma esculpida no artigo tal e pela portaria tal, nenhuma matéria aqui de ser apreciada, na forma em que disciplinado no artigo 93, uma vez que o objeto se destinaria à revisão de pedido de repetição. Tanto que, nessa hipótese, o procedimento segue rito próprio, aplicável às empresas de telecomunicações, cabendo destaque. Aí eu vou citar o artigo 10 do regulamento, que ele define que no parágrafo 5, que ela poderá interpor recurso administrativo nos termos do artigo 536. O artigo 536 ele determina a decisão proferida por autoridade administrativa em matéria fiscal estranha à competência dos órgãos de julgamentos previstos na lei tal, caberá recurso uma única vez dentro do prazo de 30 dias, a contar da notificação, para a autoridade imediatamente superior àquela que houver proferido a decisão. Assim, a própria legislação traz especificidades aplicáveis ao regime especial que recai sobre a recorrente. Se não, vejamos. Aí eu coloco o parágrafo 6º do artigo 10 e o 63, parágrafo 1º e 2º. Como se observa, indeferido o pedido de estorno de débito, a recorrente tem a opção de desistir do procedimento, apresentando outro com as correções de dados reclamados pela fiscalização, ou apresentar recurso próprio, dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que proferiu a decisão denegatória. Em qualquer caso, inclusive pesando que tal recurso não tem efeito suspensivo, caberia à recorrente fazer o pagamento do montante correspondente no prazo de 15 dias, a contar do recebimento da respectiva notificação. Assim, tendo confessado a recorrente que não realizou o pagamento, configuradas infringências dos dispositivos citados pelo auto, reproduzidos acima e no termo circunstanciado do serviço fiscal, razão pela qual o crédito fiscal de corporificado deve ser mantido na íntegra. Ao tema, aproveito para trazer a colação importante jurisprudência administrativa citada pela representação, folha 307. Respeitando aqueles que pensam de forma diversa, entendo que os temas, aí eu vou citar os temas levantados pela defesa e resumidos na sustentação oral, não podem ser julgados por esse TIT, uma vez que a competência absoluta é da autoridade fiscal imediatamente superior àquela que proferiu a decisão denegatória. Por essa razão, é que se pesa que a decisão de piso, bem como o parecer emitido pela representação fiscal, tenham adentrado em alguns temas ali lançados, especialmente para atestar a legitimidade e motivação do ato administrativo, entendo que, em respeito ao artigo tal, bem como ao recurso próprio normatizado pelo artigo tal, combinado com o artigo tal, ambos do regulamento, esse julgador não detém a competência para apreciá-los por configurar matéria alienígena ao contencioso fiscal. Assim, mantido o crédito fiscal, bem como os juros lançados. Com relação da recorrente, no sentido de que a multa aplicada seria inconstitucional em vista de possível caráter confiscatório, violando os princípios condicionais da proporcionalidade e razoabilidade, há de se rememorar que o artigo 28 da lei tal impede o julgador tributário de afastar a eficácia de lei válida e vigente, razão pela qual entendo pelo não provimento deste argumento. Ademais disso,
não há como afastar o nexo e coerência entre a pena e a acusação, até porque a recorrente, na qualidade de empresa de telecomunicações de grande porte, está submetida às regras do regime especial do ICMS. Ora, se tal regime especial autoriza a recorrente a proceder o estorno de possível débito indevido, decorrente de constatação de faturas fornecidas por seus clientes, tais como erros de faturamento, tarifação, medição ou diversos outros eventos que geram faturamentos indevidos aos clientes, também estabelece seu caráter provisório, artigo tal, não se sujeitando à homologação tácita, artigo tal, e o qual deve ser imediatamente cancelado na hipótese de julgamento desfavorável, momento em que a recorrente fica obrigada a efetuar o pagamento, artigo tal. Nesse passo, uma vez notificada pelo indeferimento do pedido do débito e sendo comunicada a realizar o recolhimento do estorno do débito indevido em setembro de 23, notificação número tal, folhas 14, optou por não realizar, se sujeitando, portanto, às sanções descritas no auto, as quais decorrem diretamente da aplicação de lei válida e vigente. Da mesma forma, rejeita o pedido de redução de multa, uma vez que a acusação está pautada na ausência de recolhimento de importância indevidamente creditada, regulada por regime especial ou que impede sua redução ou relevação. Por fim, com relação à alegação da manifesta ilegalidade da inconstitucionalidade na aplicação de multa sobre o valor atualizado do crédito constituído pelo auto, registra-se o julgador que tal procedimento está em consonância com a súmula 13, que estabelece, eu transcrevo a súmula, assim ratificando a multa aplicada, é de se manter rígida a decisão de piso com todos os seus fundamentos. Diante do exposto, conheço o regime ordinário e nego o provimento, ratificando integralmente a decisão de piso e mantendo rígidos os créditos tributários lançados pelo auto. Presidente, é como eu voto e submeto aos meus pares. Parabenizo a leitura do voto, bem fundamentado, e coloco o processo em discussão. Doutor Luiz, bom dia. Doutor Luiz, esse processo de restituição ele foi submetido a pedido administrativo, inicialmente, e posteriormente teve uma decisão de segunda instância administrativa também? Não, não. Ele foi pedido, foi feito o pedido, aguardou-se mais de 6 meses, que é o prazo que ele tem que aguardar, não houve resposta, ela fez a empresa fez a utilização do débito, depois ele foi sumariamente indeferido por inconsistências na sua escrita, né? Então havia divergências, né? E aí a empresa não realizou o pagamento, posteriormente foi feito o auto de infração, ela primeiro teve o indeferimento sumário, posteriormente teve a notificação para fazer o pagamento. Quando fez o pagamento, ela entrou com recurso com a defesa administrativa. Aqui, né, nos autos não consta nenhum recurso dirigido à autoridade superior, mas a patrona pode esclarecer se foi feito esse recurso à autoridade superior. Não, não foi feito recurso à autoridade superior, justamente porque já teria se passado 1 ano e meio do prazo e, conforme falado até no voto, os documentos seriam passíveis de comprovação do direito que a recorrente teria já pela própria legislação. Então não teve recurso no negativo do pedido de restituição, é isso? Nos autos não tem. Perfeito, presidente. Nos autos não tem. Aí a minha interpretação é que o caminho seguido não foi o melhor, de acordo com a lei, porque senão, para a gente enfrentar o mérito, a gente teria que desprezar o artigo 93 e passar a discutir o direito de restituição, né? Sim, me chama a atenção o fato de não ter havido o esgotamento, seja por inércia, seja por opção mesmo do contribuinte da instância administrativa com relação ao pedido de restituição. É que na minha leitura são 2 momentos, tá? Então, assim, quando houve o indeferimento sumário, a empresa teria que entrar com recurso na fase administrativa. É como entendo. Isso, aí não entrou. Aí a fiscalização constatou a ausência de recolhimento. Aí, para constituir até a multa por quitamento indevido de 100% do crédito compensado, lançou-se um auto de infração. Então, assim, tanto que na minha visão, a matéria que deveria estar contida nesse auto seria a multa, porque a matéria do crédito, eu peço até vênia aí para a patrona, eu nem entrei na questão da validade, do direito de defesa, tudo, porque isso tem que ser dirigido à autoridade superior, não a nós, né? É como eu entendo.
Não, eu corroboro seu entendimento, Luiz. Inclusive, é um dos motivos pelo qual nós tratamos aqui de processo administrativo tributário e não processo administrativo fiscal, né? Fiscal, Porque, claro. né, quando se trata de processo administrativo fiscal, se trata de todas essas matérias que o artigo 93 nos vedou, embora a própria lei permita que essas matérias possam ser atribuídas ao contencioso, isso ainda não foi feito. Então, me dou por satisfeito, presidente, eu vou acompanhar o doutor Luiz. Parabenizo pelo voto. Bom dia a todos e a todas. Parabenizo a patrona pela sustentação oral e o doutor Luiz aí pelo voto, né? Sempre bem objetivo. Eu estou com algumas questões aqui pensando e colocando só para debate. Que a patrona falou, eu não cheguei a ver todos os documentos dos autos, nem nada de instrução, mas ela suscitou questões preliminares de nulidade do auto de infração, que eu acredito que não chegaram a ser examinadas pelo Dr. Luiz, ou não chegaram a ser afastadas, pelo menos, e eu fico com um pouco de receio disso, porque não chegou a ser colocado, olha, o auto está de acordo, enfim, com o artigo 142 do CTN, tem todos os documentos complementares, e foi uma alegação preliminar, né? E ela até destacou aí na sustentação oral dessa questão da nulidade, instrução de provas do auto de infração, pediu, enfim, que eventualmente fosse convertido em diligência, acho que também não foi, acabou sendo afastado esse pedido, então acho que tem questões aí preliminares antes dessa questão de mérito, que também se confunde até um pouco com o preliminar, porque tem a questão do não conhecimento da competência, né, desse tribunal para analisar essa matéria de restituição, compensação, mas eu acho que tem questões que poderiam ser enfrentadas, que, ainda que sejam afastadas, mas que o contribuinte trouxe aqui para o contencioso. Não sei o que vocês acham, presidente, também, nessa questão. Olha, acredito que, a princípio, eu li assim rapidamente o voto do Dr. Luiz, mas ele endereçou adequadamente a questão, porque quando se fala da nulidade, se fala que confunde com mérito na questão da validade do creditamento que foi feito pela autuada e que o Dr. Luiz já afastou, dizendo que a matéria simplesmente não cabe discussão aqui no contencioso. Eu entendo dessa forma que foi adequadamente tratada a questão, mas eu queria passar para o Dr. Luiz, se ele tem algum complemento. Tenho sim, Sulamita. No parágrafo 24, eu tomei esse cuidado de relacionar todos os temas que foram lançados para ele e me declarei incompetente, então não entrei nos temas. Então, eu coloco lá, acreditamento do direito de defesa da recorrente e violação do princípio da verdade material, folhas tais. Ausência de descrição clara e precisa do auto de infração, indevida presunção, que é o que a patrona alega, que não foi enfrentado os documentos, folhas tais do direito do crédito decorrente do pedido de estorno nas operações de erro de faturamento, folhas tais, violação do princípio da não cumulatividade. São todos os temas que até que a patrona levantou, citados na defesa, não podem ser julgados por esse TIT, uma vez que a competência absoluta da autoridade fiscal. Eu acho que quem tem que enfrentar esse tema ainda que nulo fosse, eu não estou entrando nesse mérito, mas quem teria o poder de decidir se o auto estaria correto ou não seria a autoridade fiscal, né? Isso é uma visão, né? No respeito aí o entendimento que eu deveria talvez entrar, não poderíamos entrar nessa questão, né? O que eu não coloquei, de fato, é verdade, porque faz parte dos temas, é sobre o pedido de diligência, né? Porque como eu me declarei impedido não, incompetente pelo mérito da demanda, pela situação de fundo, eu não entrei no tema. E, de fato é um caso que me fez refletir bastante, porque a preliminar e o mérito, na realidade, é uma coisa só. Justamente, doutor Luiz, doutor Sulamita, parece que, a despeito da doutora Maria Clara ter suscitado a questão da nulidade, sede preliminar, pelo que estou apreendendo aqui da peça recursal, a nulidade se refere a cerceamento de defesa, na medida em que não teria sido apreciado justamente os documentos pelos quais o doutor Luiz declara que não é competente, o tribunal não seria competente para se manifestar. Então, essa nulidade, ela tem relação direta com essa matéria de fundo, ou, na verdade, a matéria principal, que o doutor Luiz alega não ser competente para estar se manifestando. Então, muito pertinente sua colocação, mas eu concordo, o doutor Luiz não tem aqui como se manifestar sobre
esses documentos e sobre esses argumentos sem ingressar no mérito que ele já se declarou incompetente para Não, tá ingressar. certo. Não, Então, nesse agora, sentido, eu acho que olhando não há. realmente por esse viés, doutor Ramon, acho que tem razão, que, na verdade, a nulidade ela se refere ao cerceamento de defesa que houve nessa não, e não com relação ao auto de infração propriamente dita, que seria a instrução probatória do auto, né? É o que eu Ali compreendi. pela acusação, o 142, enfim. Tá, Se a entendido. Não, gente, estou satisfeita. se a gente reconhecesse a nulidade, o reflexo direto seria devolver para a primeira instância para que analise os documentos e declare o crédito. Então, a Uhum. gente colocaria no contencioso a repetição. Não, tá entendido, tô satisfeita também. Eu estava com essa dúvida na questão preliminar aí da nulidade. Eu já imaginava, doutor Sulamita, por isso que eu já comecei o parágrafo respeitando aqueles que pensam de forma diversa. Não havendo mais questões, eu vou encerrar os debates e verificando o quórum. Presidente, eu caí do debate que eu estou retornando já. Certo. Aqui ainda falta confirmar quórum. Eu estou fora, estou voltando já. Tá, tudo bem. Estou aguardando. Enquanto isso, eu aproveito para que Sandra, doutora Maria Clara. Confirmado, presidente. Perfeito. Iniciada a votação. Votação encerrada. Então, o processo 5024189 da Telefônica Brasil S.A., o recurso ordinário foi conhecido e negado provimento, nos termos do voto do ilustre relator, doutor Luiz, votação unânime. Eu agradeço a presença da doutora Maria Clara. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade. Se quiser se retirar, também fique à vontade. Muito obrigada. Então, próximo julgamento com sustentação oral é o 4142.919, Ipiranga Agroindustrial S.A., é de minha relatoria, e o patrono, o doutor Pedro. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, doutor Marco. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Muito bem, eu vou ler a acusação. Trata de crédito indevido do ICMS devido à aquisição de ativo permanente alheio às atividades do estabelecimento, ou seja, não relacionado diretamente aos setores de industrialização, produção, comercialização, prestação de serviços do estabelecimento. O recurso, a decisão em primeira instância foi mantida, e agora vamos tratar do recurso ordinário. Eu vou passar a palavra ao patrono, doutor Pedro. Seja bem-vindo, o senhor tem 15 minutos. Além da quinta Câmara Julgadora, excelentíssimo senhor presidente, doutor Marco, no qual cumprimento os demais juízes, julgadores, senhora representação fiscal, Jailson, nosso amigo aqui, servidor público. Senhores, como já bem adiantado pelo doutor
Marco, a acusação nesta autuação é de que a recorrente teria se creditado indevidamente de bens destinados ao ativo permanente sob a acusação de que estes bens seriam alheios à atividade da recorrente ou alheios ao setor industrial desta. A recorrente é uma usina de açúcar e álcool e energia. Então, este é o ponto da acusação. Bens que são alheios à atividade da recorrente. Eu peço uma breve licença em alterar a ordem do recurso para adentrar na preliminar sobre decadência. Não desconheço o teor da súmula 9 deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, entretanto, assim como muito bem revista a súmula 10 no que diz respeito aos juros, compreendo que a decadência, quando há crédito indevido, você tem um recolhimento, ainda que a menor, salvo se presente dolo, fraude ou simulação, ela deve ser computada, né, apurada nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. E é exatamente o caso. A recorrente ela não agiu de forma dolosa, né, com o intuito de fraude ou simulação, se creditou por entender que esses bens são, sim, pertencentes à sua atividade, né, mas, por uma divergência de interpretação, entende-se que esses bens são indevidos, né? Então, o crédito, consequentemente, é indevido. E se houve o creditamento sem as exceções do parágrafo 4º 150, há sim que se computar o lapso decadencial nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, a partir da data do fato gerador. Portanto, de novo, não desconhecemos o teor da súmula 9, mas a discussão no âmbito administrativo ainda é permanente, uma vez que o Poder Judiciário acaba reformando essa posição. Então, não vejo razão pela qual mantermos essa posição, sendo que no futuro, no eventual insucesso, no âmbito do Poder Judiciário, há mais certeza sobre esta posição do lapso decadencial nos termos de 150, parágrafo 4º. Então, esta é a primeira preliminar que eu levanto aos senhores para uma reflexão. Por outro lado, né, também há a preliminar dos juros, aí isso já está bem pacífico, né, exatamente pela redição, né, pela revisão da súmula 10 do TIT, que limitou, sim, os juros aos índices da taxa Selic. Essa eu acho que, creio que já está mais forte entre todos nós. Agora, adentrando ao mérito, realçando que a acusação é de que o crédito é indevido por força destes bens serem alheios à atividade, ao setor industrial da recorrente. Esta é a acusação. Em que pese esta ser a acusação, a decisão da instância originária, ela possui fundamento pouco diverso. A fundamentação é de que esses bens seriam bens de uso e consumo, que eles não compõem o produto final da mercadoria final da recorrente. Então, vejam, este é o primeiro ponto que eu realço, pelo qual entendemos que a decisão deve ser reformada, tá? Por quê? Agora eu entro o porquê que deve ser reformada. Primeiro, se a acusação é de que os bens são alheios à atividade, mas como vocês analisaram ali, a maior parte dos bens ali são sim ligados umbilicalmente à atividade da recorrente, né? Não podemos levar o fundamento, com todo respeito ao julgador de primeira instância, o fundamento diverso da acusação. Então, esse é o primeiro ponto. E no ponto, se formos analisar quanto a se é bem de uso e consumo, ainda assim, estes bens, a maior parte, vou realçar a maior parte, explico o porquê logo em seguida, eles são sim ligados ao setor, à atividade da recorrente. Tanto que na peça recursal, a título ilustrativo, nós trouxemos a questão da moenda. Como se falar que os bens que são, né, que compõem a moenda, né,
camisa, cascalho e tudo mais, não estão ligados à atividade da recorrente, certo? E este é o outro ponto que trazemos em sede de preliminar, uma nulidade na ausência de motivação. Por quê? O auto de infração, ele é composto simplesmente por uma planilha elencando aqueles bens que seriam incompatíveis, alheios com a atividade da recorrente. Não fala que são bens de uso e consumo. Ocorre que a maior parte daqueles bens, sim, estão umbilicalmente ligados à atividade da recorrente. E agora eu esclareço por que eu digo a maior parte. Porque, de fato, houve equívoco com relação a alguns bens elencados na planilha no que diz respeito a veículos automotores, né? Por exemplo, tem BMW lá, que é da gerência, esses de fato, e que pese servirem para a condução da negocial da empresa, da recorrente, não estão realmente umbilicalmente a produção do etanol, do açúcar, da energia elétrica. Mas, entretanto, isso é uma pequena fração daqueles bens ali elencados. Portanto, senhores, espero ter sido breve, realçando que todos aqueles bens, a maior parte daqueles bens ali elencados, sim, possuem ligação umbilical, são essenciais, né? Esse é o termo mais, até pelo Poder Judiciário, no Superior Tribunal de Justiça, essenciais à atividade da recorrente. Então, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Eu agradeço os esclarecimentos do doutor Patrono pela objetividade e vou passar a leitura do voto. Então, eu conheço do recurso ordinário, pois estão presentes os elementos para a sua admissibilidade. Eu rejeito a alegação de nulidade do AIM por vícios na motivação legal da peça de lançamento e justifico. O relato da inflação é claro e preciso, não se verificando as alegadas deficiências na motivação e cerceamento do direito de defesa. Cabe frisar que o artigo 34 da Lei do Contencioso Tributário Paulista, que estabelece os requisitos do auto de infração, não vincula a obrigatoriedade de o AIM conter algum documento intitulado de termo circunstanciado, portanto, fica a critério do fiscal autuante produzi-lo ou não. E aí eu faço uma transcrição da manifestação fiscal às folhas tais, que justificou todo o procedimento, e eu deixo de lê-lo por questões de eficiência aqui, mas se tiver alguma... se precisarmos voltar a esse ponto, né? No item 14, eu digo que no presente AIM foram utilizados os dados fornecidos pelo próprio contribuinte em resposta à notificação fiscal e, conforme exposto na manifestação fiscal, nesses dados foram verificados a natureza intrínseca das mercadorias envolvidas, sua funcionalidade e, finalmente, foi feita a análise da sua real participação no processo produtivo da autuada, que consiste na fabricação de açúcar em bruto e álcool e na produção de energia, de modo que foram objeto de glosa apenas os bens do ativo permanente não relacionados diretamente com o setor industrial do estabelecimento e os produtos destinados à manutenção de equipamentos. Ante o exposto, não prospera a alegação de nulidade do AIM. Eu rejeito a alegação do recorrente quando afirma, as folhas tais, que pela aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150 do CTN, os créditos tributários relativos ao ano de 2016 estariam alcançados pela decadência no momento da lavratura do presente AIM, de modo que não poderiam mais ser cobrados pelo fisco. Aqui, resumindo, eu estou aplicando a súmula 9 de 2017. Aqui nós temos o artigo 52, que nos vincula a esta súmula. Eu entendo os argumentos do recorrente, e não me pareceu que ele trouxe decisões claras do judiciário. Eu acho que ainda, enfim, prevalece a nossa súmula, mas fica aqui registrado, assim como já mudamos a súmula 10, no futuro podemos repensar, desde que haja grandes argumentos a favor dessa mudança. Então, em relação à decadência, eu estou aplicando a súmula 9 para
para simplificar aqui a leitura. Quanto ao mérito, no item 19, o recorrente alega às folhas tais que os lançamentos feitos no SIAP permitem o crédito do ICMS, na medida em que envolveriam mercadorias diretamente relacionadas ao seu processo produtivo. No entanto, em sua manifestação fiscal, o fiscal ele defende que isso não ocorreu. E aqui eu fiz a transcrição do que o fiscal falou. E no item 21, eu verifico que o contribuinte apresentou o laudo técnico, as folhas tais. E com base nas informações prestadas, é possível excluir alguns itens da autuação, porque, no meu sentir, são produtos que fazem parte do processo de produção do contribuinte, possuem funções independentes e imprescindíveis ao processo de produção, conforme descrição técnica a seguir. Então, aqui eu pego, por exemplo, no termo de moenda, eu pego o que foi descrito no laudo, ressaltando que há uma figura desse termo nas folhas tais, e eu estou, então, acatando essa definição e entendendo que é possível, sim, o creditamento do termo de moenda. O mesmo se aplica àquilo que se falou em redutor de velocidade e eixos e engrenagens volandeiras. Então, também eu estou adotando aqui aquilo que foi colocado no laudo, entendo que é possível, sim, o creditamento. Também o laudo fala diversas taliscas e correntes, traz figuras, né? E também o próximo item, bombas industriais e motores elétricos. E aí ele traz as figuras, traz a descrição e a função dessas bombas e motores no processo de produção do autuado. Assim como também ele faz uma descrição do sistema elétrico de automação e controle. Então, eu estou adotando aqui a descrição, tem as figuras, eu entendo que é possível, sim, o creditamento. E aí tem, ele trata do tema cozimento e fermentação. Existem figuras, né, que ele trouxe, tem toda essa argumentação, eu entendo que é possível. E também fala de equipamentos diversos auxiliares ao processo de fabricação do açúcar e álcool. Também aqui traz descrições, e estou citando tudo que foi colocado no laudo. Ele fala também de computadores utilizados para supervisionamento da produção. Também estou adotando essa definição. Fala de equipamentos laboratoriais. Então, eu estou, nesse ponto, adotando e entendendo que é possível, sim, o creditamento. No entanto, no item 22, eu entendo que nem todos os itens apontados pelo laudo técnico devem ser excluídos da autuação. Nesse sentido, os itens a seguir devem ser mantidos na acusação porque são considerados como materiais de uso e consumo do estabelecimento. E aí, para fundamentar adequadamente essa posição, eu trago o entendimento da consultoria tributária. Então, nessa consulta que eu cito, aqui na ementa diz: aquisição de estatores e rotores utilizados no processamento do caldo de cana-de-açúcar. Então, aqui, a conclusão da consultoria é impossibilidade de aproveitamento do crédito na aquisição de estatores e rotores, pois tais materiais são considerados de uso e consumo do estabelecimento. E aqui é um ponto importante, o laudo, eu queria fazer essa interrupção e dizer que o laudo ele é mais genérico, ele analisa o processo de produção do estabelecimento e fala sobre vários pontos, né? Mas isso eu vou detalhar um pouco mais na frente, mas eu entendo que esse laudo deveria ser mais específico em relação ao AIM que está sendo discutido. Então, por exemplo, o laudo, ele fala em rotores, entendeu? Mas, e faz uma figura de rotores, certo? Mas, na planilha feita pelo fiscal, não tem nenhum rotor que foi autuado. Então, só para ver eu diria assim, uma distância entre o laudo e a situação fática, certo? E se tivesse o rotor, eu usaria exatamente esse raciocínio aqui, onde? Porque a fundamentação, o entendimento da fazenda, tá? Então, aqui nesse caso da consulta, o estator ele tinha uma vida útil de 3 meses.
coisa que aqui o laudo não fala em vida útil. Então, eu entendo que um ponto importante de um laudo técnico é ele determinar qual a vida útil do equipamento, inclusive naquele estabelecimento. Porque você simplesmente falar que um rotor, por exemplo, nesse caso da consulta, ficou claro, olha, o rotor tem 3 meses. 3 meses, não, a vida útil a gente entende que é uso e consumo. Aqui, no presente caso, primeiro, não há rotor, e nos equipamentos que ele fala, não fala em vida útil. Então, fica difícil, tá, fazer essa análise do caso concreto. E isso eu vou registrar mais à frente, mas eu já adiantei esse ponto. Então, aqui, mostrei apenas quais são os critérios que eu vou utilizar para fazer a análise. E também, importante registrar o estabelecido pela consulta, número tal, que informa os critérios a serem utilizados para o creditamento dos materiais como relativos à reforma do bem ativo imobilizado. Então, achei muito interessante e didática essa consulta, que fala do critério, quando que a gente entende que é uma reposição e, portanto, um material de uso-consumo, aquilo que normalmente nas consultas nós chamamos de partes e peças, e quando isso, nesse caso de partes e peças, a gente entende que o creditamento não é devido, e em outras situações que aqui se falou em reforma do ativo imobilizado, então na reforma se entenderia que o creditamento é devido. Então, eu vou poupá-los da leitura, mas eu achei muito didático para explicar, então, quais são os fundamentos que, a partir de agora, eu vou utilizar. Então, eu digo no item 24, com base no acima exposto, os itens cujo desgaste foi explicitado no laudo técnico devem ser mantidos porque possuem uma vida útil relativamente curta, devem ser regularmente substituídos, não se consomem instantaneamente e devem ser caracterizados como materiais de uso e consumo. Então, aqui, eu digo, nos flanges e castilho, eu reproduzo aquilo que está no laudo. Vou até deixar bem claro. Abre aspas. As flanges ficam localizadas nas laterais da moenda, fazendo com que a camisa da moenda se movimente corretamente. Possuem revestimento de solda que se consome pela abrasividade da cana-de-açúcar, que entra em contato direto com a flange e pelo atrito com a camisa da moenda durante a moagem. O casquilho envolve o eixo que movimenta a moenda. Possui contato com resíduos da cana-de-açúcar e se consome pelo atrito com outras partes. Fecho aspas. E é isso que está no laudo. Não tem a questão da vida útil, então fica difícil a gente avaliar adequadamente. Eu entendo que, na falta dessa vida útil, e aqui me parece que essa reposição é constante, então eu estou excluindo, mantendo na acusação. As válvulas, já no laudo, ele é mais claro. Vou abrir aspas e digo, o laudo diz, as válvulas desempenham um papel fundamental a proporcionar o controle, bloqueio, restabelecimento ou interrupção do fluxo de elementos líquidos e gasosos que percorrem pela tubulação da usina. De forma concomitante, elementos auxiliares são indispensáveis para seu correto funcionamento, como as sedes, anéis, gachetas, juntas, discos e demais elementos de vedação que as compõem internamente. As válvulas de bloqueio, retenção, controle e purgadores e seus componentes são essenciais para o funcionamento do processo produtivo, pois sem elas não há como controlar a dosagem de fluidos líquidos e gasosos, ocasionando a improdutividade ou até a paralisação da usina. Esses componentes sofrem constante manutenção, pois os materiais que por eles transitam são de extrema abrasão e de natureza corrosiva. Ao passar pelas válvulas, esses materiais a consomem internamente, o que implica na necessidade constante de substituição, sob pena de ocasionar vazamentos que impossibilitem a continuidade do processo produtivo. As válvulas, em geral, podem ser tanto manuais como automatizadas, onde utilizam de posicionadores que recebem o sinal emitido pelos operadores da sala de operação e executam o movimento requerido para ajustar o processo. As imagens a seguir confirmam o consumo das válvulas. Então, nesse aspecto, eu entendo que o próprio laudo já indica, né,
uma constante substituição de válvulas. Então, por isso eu estou mantendo, nesse caso, a acusação em relação às válvulas. A característica abaixo descritas, as máquinas de solda são utilizadas no processo de manutenção das máquinas do ativo imobilizado, e não na produção. Ou seja, ela é utilizada quando a produção está parada, que eu preciso consertar um equipamento. Então, isso, para mim, não faz parte do processo de produção. É claramente um equipamento utilizado na manutenção da linha de produção. O mesmo se aplica para aquecedores de indução, utilizados somente nos processos de manutenção das máquinas, ou seja, justamente quando a produção está parada, que precisa ser feito um reparo. Então, pela descrição tirada do laudo, eu entendo que deve ser mantido nesse caso. Pelas características descritas no laudo sobre calibrador digital, conclui-se que se trata de ferramenta utilizada para a calibração de instrumentos que serão utilizados no processo produtivo da empresa. Então, mais uma vez, isso, inclusive, não é feito na produção. Você para a produção, vai fazer uma calibração, e aí o resultado da calibração, ou seja, o instrumento, o medidor calibrado, é ele sim que vai estar na produção. Então, eu estou excluindo, por isso que eu excluí o calibrador digital. E, nesse ponto, é entendimento pacífico da consultoria tributária que ferramentas não dão direito a crédito, conforme se constata pela resposta número tal. Então, eu expus aqui quais foram os fundamentos, os critérios que eu utilizei, e então eu concluo que, em relação à planilha elaborada pelo douto, a FR autuante, as folhas tais, 8 a 28, contendo todos os itens glosados, deve ser reformulada. Então, novamente, na acusação, o fiscal ele apresentou, durante os trabalhos de fiscalização, uma planilha e pediu para que o autuado, o contribuinte, se manifestasse detalhadamente sobre cada item, certo? No entanto, grande parte dos itens, simplesmente o autuado não se manifestou. E aí o fiscal, na planilha, ele colocou não informado. E é por base disso que no item A aqui, eu mantenho na acusação todos os itens que não foram, e não foram / tiveram sua utilização informada pelo contribuinte, devendo-se, nesse caso, aceitar a argumentação do fiscal de que esses itens que tratam de peças de reposição ou outras mercadorias que não consumidas integralmente no processo de produção do contribuinte. Então, ou seja, o fiscal argumenta que são peças de reposição ou são mercadorias que não se consomem integralmente, e o contribuinte não falou nada, e nem o laudo. Então, posteriormente, né, antes da autuação, o contribuinte teve essa possibilidade e não informou. Depois, ao apresentar o laudo, também, e aí o próprio patrono foi claro, que ele foi mais claro em relação aos veículos, mas não só os veículos, teve outros que o laudo poderia, então, falar, olha, não foi informado, mas agora eu quero corrigir, está em tal lugar, de forma que eu estou acatando aquilo que o fiscal colocou por achar razoável. Eu acho que ele pode ser uma peça de reposição, caberia ao contribuinte dizer que não é peça de reposição, que a vida útil é maior, eu sei lá o quê, né? E vou adiante. Então, esses itens possuem na coluna utilização / informado pelo contribuinte, a indicação de não informado. Inclui veículos de luxo, máquinas de solda, aquecedor de indução, calibrador digital, que eu já, inclusive, acho que mesmo que tivesse uma justificativa do contribuinte, eu adotei que esses itens eu não aceito. Registre-se que, nesses itens, o contribuinte teve a oportunidade de contestar a informação do fiscal autuante e preferiu manter-se silente. O laudo técnico apresentado não detalha quais equipamentos estão especificamente alocados na produção, de forma que não fez uma correlação entre a planilha apresentada pelo fiscal com as informações disponibilizadas no laudo, e isso, no meu entender, é ônus do contribuinte. Aí, eu mantenho na acusação também todos os itens denominados de válvulas, porque, conforme descrição do laudo técnico, eles são constantemente substituídos por se desgastarem rapidamente no processo de produção. Esses itens possuem a descrição no campo, então o contribuinte alocou, falou, olha, esse item eu uso na evaporação do açúcar,
e teve outras válvulas que ele fala tratamento do caldo, teve outras que ele falou fermentação do etanol, teve outros que ele falou geração de energia elétrica, ou teve outras que ele simplesmente colocou vapor, ou fertirrigação caminhões. O laudo técnico, no meu sentir, deveria especificar o tempo de vida útil das válvulas. Entendo que isso é ônus do contribuinte. Então, eu também estou mantendo a acusação das flanges, conforme já explicitado, porque apresentam desgastes e precisam ser substituídas. Esses itens possuem a descrição no campo de extração moenda, nas folhas tais. Também, nesse caso, deveria ser especificado o tempo de vida útil das flanges. E aí eu também estou mantendo, em relação aos casquilhos, conforme já explicitado, porque apresentam desgastes e precisam ser substituídos. Esses itens possuem a descrição no campo tal de extração barra moenda, folhas 20 e 21. Também, nesse caso, deveria ser especificado o tempo de vida útil dos casquilhos. Agora, eu estou excluindo da acusação os equipamentos ternos de moenda, porque foram devidamente justificados, como utilizados no processo de produção do contribuinte, conforme laudo técnico apresentado. Esses itens possuem a descrição no campo, e aí o contribuinte escreveu, né, extração moenda, as folhas tais. A fotografia do equipamento ajuda a esclarecer que se trata realmente de um conjunto utilizado na produção. Então, estou excluindo da acusação os equipamentos redutor de velocidade, porque foram devidamente justificados como utilizados no processo de produção, conforme laudo técnico apresentado. Esses itens possuem a descrição no campo do contribuinte falou fermentação do etanol, conforme folhas tais. Também estou excluindo os equipamentos bombas industriais, porque foram devidamente justificados como utilizados no processo de produção, conforme laudo técnico apresentado. Esses itens possuem a descrição no campo utilização, foi a evaporação do açúcar, folhas 8 e 9. Excluir da acusação os equipamentos motores elétricos, porque foram devidamente justificados como utilizados no processo de produção do contribuinte, conforme laudo técnico apresentado. Esses itens possuem a descrição no campo utilizado de extração moenda. Então, folhas 18. E aí eu estou excluindo da acusação os equipamentos utilizados para compor o sistema de monitoração e controle de produção, porque foram devidamente justificados como utilizados no processo de produção do contribuinte, conforme laudo técnico apresentado. Esses itens possuem a descrição no campo utilizado de geração de energia elétrica, nas folhas 10, e supervisão de transportes, folhas 10 e 11. Registre-se, mais uma vez, que, por exemplo, computadores que foram informados como alocados em áreas de produção foram considerados. Porém, para os computadores indicados como não informado, na planilha elaborada pelo fiscal, não podem ser excluídos porque, por exemplo, podem ter sido alocados em áreas administrativas. O laudo não especifica o número e o tipo de computadores alocados no sistema de monitoração e controle da produção. E isso é ônus do contribuinte, que teve oportunidade e preferiu permanecer em silêncio. Aqui eu abro um parênteses e digo que, ao lerem o laudo, vocês vão ver que o laudo mostra uma sala de monitoramento e também uma sala de monitoramento e uma outra sala. Se vocês contarem os computadores ali que estão disponibilizados, eles já são em número menor do que aquilo que eu estou acolhendo. Por que eu estou acolhendo? Porque o contribuinte colocou no SIAP, e aí na planilha elaborada pelo fiscal, o contribuinte disse que estão alocados por geração de elétrica, ele fez uma justificativa. No entanto, por exemplo, existem outros computadores que o contribuinte simplesmente não informou. Então, se ele não informou, eu estou assumindo que ele não informou porque está na área administrativa. Então, o meu argumento é ônus do contribuinte. E o laudo deveria, inclusive, falar exatamente o número de computadores utilizados, o modelo de computador. Isso, para mim, é uma deficiência do laudo, e por isso que eu adotei esse procedimento e esses fundamentos. Então, eu digo que registre-se que o laudo apresentado não elaborou uma correlação entre a planilha apresentada pelo fiscal, as folhas 8 a 28, e as respectivas justificativas, de forma que não é possível relacionar cada equipamento especificado no AIN, inclusive algumas mercadorias
nem sequer foram mencionadas no laudo apresentado. Como já explicitado, o contribuinte preferiu não informar detalhadamente a função de cada item apontado pelo fiscal em suas respostas à notificação de folhas tais. Aí o resto quanto à multa aplicada, ela está prevista em legislação vigente e eficaz, especificamente no artigo 85, portanto, não há que se discutir seu montante. Cabe ressaltar que é vedado a este órgão de julgamento afastar a aplicação de lei válida e eficaz sob fundamento de inconstitucionalidade nos termos do artigo 93 do decreto 54.48609. Alega o recorrente que as taxas de juros cobradas pelo Estado deveriam ter como teto os índices adotados pela União, no caso a taxa Selic, eu estou aqui, no caso, acolhendo com base na súmula 10 do TIT. Então, por todo exposto, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte, dou-lhe parcial provimento para aplicar a súmula 10 de 2017 e também reduzir o item 1.1 nos termos acima explicados. É o voto que respeitosamente apresento aos meus pares e coloco o processo em discussão. Parabenizo o Dr. Marco pelo voto, uma análise detalhada dos bens da autuada. Primeiro eu queria tirar uma dúvida no item, no início do voto, tem uma relação de bens que são considerados que teria o direito ao crédito, né? No item 21. Então, fala terno de moída, redutor de velocidade, taliscas e correntes. Aqui tem uma relação um pouco maior do que aqui no final do voto, do que é excluído da acusação, no item 29. Na verdade, o que está sendo excluído no voto é só o que está no item 29. Isso, eu agradeço a pergunta, né? Porque, por exemplo, no item aqui eu citei o laudo, né? E coloquei volandeiras, tá? Só que volandeiras não está nos itens, tá? E tem alguma coisa do item que fala de volandeira, mas que não me pareceu que é a mesma coisa que está no laudo. E o contribuinte, no campo de informações, falou não informado. Então, eu sempre priorizei aquilo que poderia dar alguma dúvida, né? Se o contribuinte colocou não informado, e o laudo não faz esse detalhamento que eu entendo que é necessário, eu considero que não é aquilo que está no laudo. Tá, então, por exemplo, taliscas e correntes não foram excluídas. Exatamente. Tá. Por isso que eu fiz questão, aí eu tive um trabalho, aí eu fiz questão de colocar exatamente no item 29, eu faço referência muito explícita à planilha do fiscal, onde eu digo, olha, nas folhas tais, tal deve ser excluído ou mantido, para justamente não gerar nenhuma dúvida, né? Porque, por exemplo, aquilo que está como não informado, eu sempre priorizei. Não, o contribuinte não informou, então eu estou acatando aquilo, me pareceu razoável aquilo que foi colocado pelo fiscal, e o contribuinte, vamos assim, não se manifestou, e nem o laudo. Então, ficou assim. Tá. Agradeço a pergunta que ajudou a deixar bem claro. O que vale é o que está no item 29. Eu tenho, na verdade, uma observação a fazer em relação aos equipamentos para monitoração do controle de produção, Certo. que não estão ali diretamente relacionados com a produção, né? Todos os itens que estão na tabela do fiscal atuante, que está como utilização, geração de energia elétrica, então tem cartão de comunicação, gateway, que é para internet, fonte de alimentação, CPU, até alguns computadores aqui que fala não informado, que foram os que foram excluídos, mas tem outros que estariam, mas mesmo assim, dentro esses cartão remota, cartão saída, climatizador, eu não identifiquei no laudo, eu não consegui nem verificar qual seria a aplicação ali direta
dentro do processo produtivo. Além disso, eu não entendi como esses computadores poderiam ser considerados partes e peças não, né? Ali é parte do ativo do contribuinte para diretamente relacionado ali com a produção de açúcar e álcool. Ou então, muitos itens que ele não colocou sequer a vida útil, né? Como foi falado Sim, aí, no voto, a vida útil ali, que aumentasse a vida útil por ser reposição, por exemplo, dentro das bombas, aqui pelo que eu vi, foram só consideradas as bombas centrífugas, né? Porque dentro das bombas excluídas foi colocado aqui não, não, a utilização acho que agora eu não sei qual que é o item, mas dentro dessas bombas também tem mais de 50 bombas que a gente não sabe se efetivamente são só partes e peças para manutenção e reposição de peça, ou se efetivamente vão aumentar ali a vida útil do equipamento industrial onde elas estão sendo empregadas, porque elas servem para o transporte ali do produto, né, dos líquidos menos densos, mas a gente não sabe ali como que vai aumentar a vida útil. E, inclusive, tem, ao longo dos anos, né, tem sido lavrados exatamente iguais outros autos contra a autuada, e, inclusive, num deles, que é o 4123186, por exemplo, tinha também bombas, né, que dentro desses diversos tipos de bomba, tem a dosadora de engrenagem centrífuga, e dentro da centrífuga, inclusive, até foi pago, sem contestação do auto. Então, por isso eu queria, sim, por essas razões que eu estou falando, eu queria pedir vista do auto só para eu deixar registrado em relação a esses itens que eu estou comentando, que estão sendo excluídos da parte final, para eu deixar registrado esses pontos. não, tudo bem, eu acho que é possível à vista fazer uma revisão, eu queria deixar claro que equipamentos, por exemplo, que o switch bus, etc., eu acho que é possível sim aceitá-los, porque quando tem uma sala de monitoramento, esse sistema todo de comunicação, ele é utilizado para monitorar a produção em tempo real. Eu acho que isso é possível sim aceitar esses equipamentos. Não vejo aceitar os computadores, aceitar os equipamentos de comunicação, desde que exclusivamente para a sala de monitoração, que foi documentada no laudo, eu acho que isso está correto. O que poderia ser simplesmente argumentar aquilo que eu coloquei, não foi colocado o número de computadores, etc., mas foram identificados na planilha computadores que foram alocados para isso. Então, Tem acho que é também os possível. cartões cartões e climatizadores que eu não identifiquei no laudo para que servem, cartão entrada. Eu vi no laudo cartões, tem figura de cartão. São cartões, tipo cartão de computador, sabe? Você põe são placas que são colocadas no painel. Aqui está se houver alguma dúvida, que também o patrono puder esclarecer, mas pela foto, me pareceu claro que a utilização de cartões específicos, que você põe na placa-mãe dos equipamentos. Então, eu não vejo problema nesse ponto, tá? No laudo consta a figura de cartões. Ele está fazendo referência aos cartões. Agora, basicamente, eu vou até adiantar, muitos cartões estavam lá como não informados, tá? Então, eu acho que você pode olhar bem detalhadamente, você vai ver muitas coisas que estão... O cartão é um exemplo, tá? O cara não informou. Então, na realidade, na prática, não está sendo excluído, digamos assim. Talvez um ou outro ele tenha informado, mas só para a sua informação, né? Ele não, coisas que eu até poderia considerar, mas como não foi informado, tá? Então eu preferi desconsiderar. Então, o cartão é um exemplo, tá? E você tinha falado, então, computador, eu entendo que computador, a falha que eu vejo do laudo não ter informado o número,
E quanto à questão da bomba, aí já é uma questão, por exemplo, precisa ver se você comparar com outro AIM é complicado, porque teria que ser a mesma bomba, o mesmo tipo. Existe no laudo várias fotos de bombas, tá? Sim. Então, aí é o que eu falei, eu não vi, deveria ter um cuidado maior do laudo. Só que naquilo que o laudo, digamos assim, colocou, né? Olha, na planilha, né? O contribuinte falou, olha, essa bomba é utilizada nessa área, etc. Eu achei que isso já seria suficiente. E aquelas, se eu não me engano, tem algumas bombas que o cara não colocou aonde seria utilizado, aí eu não considerei. Mas aonde ele falou que seria utilizado, aí seria realmente a correlação de dizer que a bomba que está colocando ali na planilha não é a bomba que está sendo, não é a figura do laudo. Aí é um trabalho que é mais complicado, né? Entendeu? Para você falar assim, não, aquela bomba ali, o laudo ele é um pouco mais genérico, e ele tira figuras, ele coloca, eu não lembro quanto agora de cabeça, tem várias bombas. Eu entendo que a bomba é uma coisa autônoma, ela não é uma parte e peça, é uma bomba, ela tem aquela função, e essa função está dentro de uma função maior de uma linha de produção. Então, eu não considero bomba como parte e peça. Tudo Mas bem. isso, você pode fazer esse detalhamento maior, né? Mas só levando em consideração isso que eu falei, né? Porque se você achar que uma bomba não deve ser considerada, aí procurar ver a correlação das bombas que ele falou no laudo, que é mais genérico, e dizer que essas bombas lá não estão no laudo. Sei lá. E antes de mais nada, é uma lista extensa, tá? Ver se realmente Sim, a bomba, porque tem bomba que não foi informada. Mas, sim, enfim, eu vi. Tem até são 50 bombas, por isso que é um volume bem alto mesmo. por isso que eu digo, tem muita coisa que o contribuinte não informou e que por isso eu não considerei. Eu procurei ser mais criterioso, considerar naquilo que o contribuinte alega, tem um laudo, então eu achei razoável. Mas fique à vontade, tenha um bom divertimento. Tá ok? Presidente, Pois não, doutor? doutor Pedro pediu a palavra. Pois não, doutor Pedro, por favor, esclarecimento de fato. Senhores, o que acontece, eu agradeço muito, doutor Marco, esses apontamentos na necessidade de ser específico e até por itens da autuação constarem no laudo e outros que não estão na autuação constarem também no laudo, mas eu justifico porque a recorrente ela foi fiscalizada por diversos períodos. Né? Esta autuação é todo o exercício 2016 e ela tem outras autuações de outros exercícios, então foi concentrado um laudo para atender todas as notificações e as respostas às autuações. Então, eu agradeço muito o esclarecimento e com relação do outro representante, da representação fiscal, o pagamento pode sim ter ocorrido algum pagamento no passado, mas isso não quer dizer nem vincula, né, os atos futuros. Por exemplo, nós também tivemos autuações mantidas por este egrégio tribunal que o Poder Judiciário, quando realizada a perícia técnica, cancelou todos esses, assim, a maior parte dos itens. Então, não há essa, com todo respeito, essa vinculação, e se a douta representação fiscal quiser, eu posso até encaminhar a sentença e o acórdão, né, deste outro caso que exatamente entendeu que, mas aí como muito bem observado pelo Dr. Marco, lá sim, Dr. Marco, teve uma perícia técnica, o perito foi à indústria, né, então eu só faço esse pequeno esclarecimento e agradeço mesmo, Dr. Marco. Eu fiz todas as anotações aqui. Presidente, quero parabenizá-lo pelo voto, né, como sempre, muito bem detalhado. Doutor Pedro, o senhor tem que tirar umas fotos mais amplas, porque o doutor Marco está contando os computadores que o senhor está colocando na área de industrialização. Então, de fato, assim, o doutor Marco sempre analisa profundamente essas questões de acreditamento, né? Apenas alguns comentários com relação ao doutor Pedro tem razão, o Poder Judiciário tem, de certa forma, revisto a questão da decadência nas hipóteses de acreditamento indevido, mas por uma razão que distingue da legislação do Estado de São Paulo, né? Que
data máxima vênia de posicionamento judiciário. Não. Nas hipóteses em que se revê a decadência, são aquelas possibilidades em que não há a acusação de crédito indevido, mas da falta de pagamento por crédito indevido. E a gente sabe que, de fato, não há falta de pagamento na medida em que o pagamento é parcial, pela questão do crédito, né? Mas São Paulo tem uma linha específica, uma acusação específica de crédito indevido, então, para mim, é uma distinção importante dessas hipóteses que o STJ tem julgado como aplicação do 731 para fatos de crédito indevido. Com relação à questão do Poder Judiciário também, principalmente do STJ, a questão do excelente voto da ministra Regina Helena com relação aos materiais essenciais, né, que colocou aí um critério diferente, já acompanhando a questão em relação do IPI, né, para a gente verificar o acreditamento ou não. Eu também faço uma distinção importante, nesse caso específico, porque naquele caso ela está afastando, de fato, o critério físico, né, do crédito ICMS, mas para a questão de insumos, né? Nós estamos aqui tratando de um crédito financeiro, que é o crédito de ativo imobilizado, que tem um regramento específico, e aí já entrando nos meus questionamentos, eu tenho adotado como posicionamento dos meus votos aqui, não só a existência do laudo, claro que a gente não desconsidera laudos quando muito bem elaborados, como nesse caso, inclusive acompanhados de fotos, mas eu tenho exigido que nessas hipóteses de creditamento de ativo imobilizado de peças e partes compradas ou adquiridas posteriormente à aquisição do ativo, que se faça o devido registro no SEAP, inclusive da vida útil, né? No SEAP, registro contábil no SEAP, inclusive com a repercussão da vida útil, na vida útil daquela peça que foi adquirida, né? A gente sabe que, inclusive, tem aspectos importantes para a questão da legislação federal. E tenho exigido também que se registre contabilmente a baixa da peça substituída, né, nos termos do CPC 70, que também é uma exigência da legislação contábil. Então, com todo respeito com relação aos computadores, doutor Marco, eu tenho uma certa ressalva. Eu acho que não é só o problema do número, que não constou no laudo. Principalmente nós estamos tratando aí de um equipamento que, fazendo uma extrapolação, doutor Pedro, não estou aqui falando que o senhor contribuinte fez isso, não. Mas a gente tem computador para trabalhar, para uso pessoal e até para jogar jogo, né? Então, assim, inclusive com relação a laptops, né, que tem uma mobilidade ali um pouco mais fácil, né? Então, assim, eu acho que o laudo tem que estar muito bem caracterizado, no sentido de que aqueles computadores têm utilização, inclusive, exclusiva para aquela atividade vinculada à parte industrial da empresa. Então, eu, mais uma vez, parabenizo o Dr. Marco pelo voto, vou acompanhá-lo, a despeito de eu ser um pouco mais minucioso nessa questão do creditamento de ativo imobilizado, e fico no aguardo do voto da doutora Aline. Mais uma vez, parabenizo o Dr. Pedro, muito bom revê-lo aqui na nossa Câmara. Bom, se me permite, presidente, também parabenizo o patrono pela sustentação oral, o doutor Marco pelo brilhante voto, bem detalhado também. Eu peço vênia só para divergir, na verdade, com relação à questão do ativo, desses materiais, computadores, eu vou em consonância aí com o que o doutor Ramon bem acrescentou. E eu também concordo nesse sentido da questão de afastar aí a possibilidade de crédito com relação a esses itens. Agora, com relação aos itens, por exemplo, aqui, flanges, casquilhos, que o presidente está mantendo na acusação esses itens, né, sob o argumento de que, por exemplo, no laudo não estaria especificado o tempo de vida útil deles, mas tem no laudo, né, que eles participam ali do processo produtivo, eles são essenciais ao objeto social da empresa. Eu peço vênia para divergir e acompanhar a jurisprudência mais recente do STJ, inclusive em repetitivo, tá, da ministra Regina Helena Costa, que ela já enfrentou essa questão e ela mudou um pouquinho o entendimento, saindo daquela questão do consumo imediato e integração ao produto final do item, e passando a adotar um entendimento mais amplo de que
basta que o item, ainda que se desgaste gradativamente, ele participe do processo produtivo, ele seja essencial para o objeto social da empresa, né? Não mais tendo aqueles dois requisitos que eram amplamente conhecidos aí. Então, doutor Marcos, me permite eu tirar em vista para dar uma olhadinha mais detalhada nesses materiais específicos que eu estou mencionando no laudo, porque eu já tenho um entendimento um pouquinho seguindo mais essa linha da jurisprudência do STJ, em que inclusive é repetitivo, então eu gosto de observá-lo. Uhum. Professor Lamir, só uma dúvida. Esses itens que a doutora está citando, eles foram acreditados a título de ativo imobilizado, é isso? Não, a flanges e os casquilhos, não. Eles não foram Eles acho acreditados que a título. foram como materiais intermediários, né? Como insumos. Então, aí, a doutora Sulamita, aí que foi boa observação do doutor Ramon. Aqui tudo, nas folhas 8 a 28, tudo foi considerado como ativo imobilizado, conforme está no CIAP, tá? Então, por isso, muito oportuna a observação do Dr. Ramon, que eu ia falar também, que nós não estamos falando aqui de materiais que se consomem ou não se consomem. Neste caso, tá? Quando o fiscal detalha, né, essa planilha detalhada, ela faz parte da acusação, tá? E a acusação fala em materiais que foram colocados no ativo imobilizado e faz referência ao CIAP, entendeu? E aí eu acho até Entendi. que foi um pouco de falha do fiscal, né, de falar, não, que se consome, etc. Foi muito mais para também afastar. Ele fala assim, olha, tal coisa não dá crédito nos termos de CIAP, vamos dizer assim, né? E aí ele fez uma complementação que para tentar eliminar qualquer outra possibilidade de crédito, né? Mas Eu achei que pelo voto aqui, eu estava entendendo que esses itens eles eram insumos. Então, você vê que eu não coloquei em nenhum momento, na minha fundamentação, em nenhum momento eu coloco essa questão de insumos. Eu simplesmente reforço, no item 29, eu reforço o fato de que não há nenhuma possibilidade de se creditar aquilo que o contribuinte, por exemplo, não informou, né? Então, independente disso, e aí sim eu utilizo um pouco, porque, tipo assim, eu estou negando o creditamento, mas qual a fundamentação? Aí eu adoto a fundamentação do fiscal, né? Porque ele diz, olha, isso não se consome, não pode ser insumo, não pode ser nada. Então, nesse ponto, sim, certo? Mas o contribuinte, ele não alega que é insumo, ele sempre vai na linha de que se pertence a um ativo imobilizado. Entendi. Não. Mas Então, super pertinente mesmo, doutor Ramon, agradeço não, eu a agradeço aí pontuação. as observações, porque eu tive essa dificuldade também, tá? Eu achei que nesse ponto, às vezes, fica... E como a gente não tem acesso ao processo, nada antes, por isso que eu ia até falar, eu até ponderei, foi bom que eu também ponderei antes, né, esse entendimento que estava errado, né, estava equivocado com relação... Nesse caso, eu até adianto, hoje o contribuinte ele tem um outro auto, muito parecido com este aqui, que ainda está que está pendente de julgamento de recurso especial. E eu olhei esse auto e lá as contas contábeis são diferentes. Que lá as contas, o cara coloca conta móveis, conta isso, aquilo, e neste caso aqui, ele coloca no ativo imobilizado. Então, eu entendo que, apesar do seu contribuinte o mesmo, talvez algumas coisas sejam as mesmas, mas a forma que o contribuinte adotou no outro auto é de contabilizar, por exemplo, os computadores como móveis e utensílios, e aqui os computadores no ativo imobilizado. E aqui eu aproveito o comentário do doutor Ramon, que eu também fiquei muito incomodado, doutor Ramon, que eu acho que o laudo tinha que ser mais específico, e aí tem um número muito grande de computadores. Então, naqueles computadores que não foi informado, eu simplesmente falo, olha, isso aqui supõe o contribuinte é ônus do contribuinte. Agora, naquilo que houve uma figura, existe uma sala de monitoramento, existe pessoas lá, tipo operadores, eu acho que nesse caso caberia. Mas eu fiquei incomodado, eu estou dando crédito em alguns computadores
mas eu acho que o laudo deveria falar exclusivamente, e ele não falou. Então, eu fiquei incomodado com isso, mas como tem um laudo mostrando que existe essa sala, mostrando os computadores, então eu fiz uma decisão um pouco mais aberta, né? Mas eu entendo, e aí eu endossaria o que o senhor disse, né? Que deveria ter sido bem claro, exclusivamente para monitoração, tá? Como tem uma sala, e aquilo me parece uma sala exclusiva para monitoramento, eu acabei acatando, mas, como eu disse, não estou muito satisfeito com o laudo. É que, na verdade, por exemplo, os computadores são 86 computadores, né? E os que estão sendo acatados na decisão são os que estão ali como geração de energia elétrica. Isso. E nesses, dentro de computador, tem aqueles que tem esse tem computador de bordo para supervisão de transportes, e os que estão sendo acatados são de computador de geração de energia elétrica, e ele coloca microcomputador Dell e especifica, mas não fala assim, né, em qual área da produção está sendo Não, utilizada ou se é na área administrativa. não, veja bem, no laudo, ele diz, né, o que é o processo de geração, e o que é a questão de transporte. No laudo, ele diz que para isso são utilizados computadores, para isso é feito um monitoramento. O que eu acho, que eu concordaria com você, é que o laudo deveria especificar o número de computadores, tá? A marca, o tipo. Eu acho que faltaria esse detalhe do laudo. Nisso eu concordo. Agora, o que eu discordo é dizer que não foram utilizados. O contribuinte argumenta, e faz sentido, né, que sejam utilizados computadores, principalmente essa comunicação, supervisão de transporte, monitoramento em tempo real das operações da empresa. Eu acho que nesse aspecto eu não teria nada. Só que eu acho, e aí sim, que faltaria, o laudo deveria, digamos assim, especificar o número de computadores e quais computadores. Nesse ponto, eu realmente entendo que foi uma deficiência do laudo. Tudo bem. Eventualmente, né, colocando os comentários que o Dr. Ramon falou, né, de não ter sido colocado a questão de exclusivamente utilizados, eu posso talvez rever nesse ponto, que eu acho que foi uma deficiência do laudo, então posso repensar esse ponto. Mas aí fica aquela questão, então eu não aceitaria nenhum computador? Eu ignoraria a foto? Não, presidente, eu acho que no caso, como o senhor mesmo disse, o laudo deveria, considerando a natureza do equipamento, né? O computador, eu extrapolei aqui, como eu disse, a gente pode usar para jogar, pode usar para uso doméstico, pode usar para o trabalho, pode usar exclusivamente para monitoração de industrial, como é alegado pelo contribuinte aqui. Eu acho que o laudo deveria, sim. E aí eu não sou o técnico que vai elaborar o laudo, não tenho especialidade para isso, ele que tem que, de acordo com as características, fazer aí o liame entre a utilização desse equipamento com a área industrial do contribuinte. Eu não estou aqui, de fato, de forma nenhuma, querendo desconsiderar que computadores possam ser utilizados para fins industriais, mas nesse caso específico, e considerando inclusive a foto, me chama a atenção esse fato, né, de que o laudo tem que ser, e o Dr. Pedro bem esclareceu, que foi um laudo provavelmente elaborado para abranger todas as filiais e subsidiárias do grupo que o Dr. Pedro defende. Então, de fato, talvez essa foto sequer seja, às vezes, desse contribuinte específico, que nós estamos aqui a debater, ou pode ser exclusivamente desse contribuinte específico. Então, eu acho que as razões do laudo não estar tão especificadas assim já foram aqui demonstradas. Cabe a nós aqui avaliarmos a pertinência da alegação e corroborar ou não com a questão das provas. Eu só fiquei assim, alguns argumentos que o senhor colocou do ponto de vista contábil, eu achei muito pertinentes, né? Mas, como eu disse,
só agora, em complemento ao que o senhor falou, por exemplo, se a foto colocada não corresponde à instalação que está sendo autuada, caberia ao fiscal autuante colocar esse argumento. O fiscal autuante teve acesso ao laudo, né, e não se manifestou nesse aspecto. Por isso que eu estou assumindo que Tem aquela foto. controvérsia, de fato. Então, é por isso, tá? Foi bom o senhor colocar esse ponto, porque, como eu disse, né, o fiscal teve acesso, esse laudo foi trazido por ocasião da defesa, na manifestação fiscal, não houve esse tipo de questionamento, aí eu fico realmente eu diria que numa saia justa. Eu estou assumindo que é daquela instalação. Não, o senhor tem toda a razão. Eu estou levantando essa questão até para corroborar, mas não nos cabe aqui de ofício complementar a prova ou controverter fatos que não foram controvertidos, né? Então, o senhor tem toda a razão. Eu agradeço todos os argumentos, porque eu confesso que eu tive dificuldade em elaborar esse voto, por causa justamente de uma deficiência probatória, em especial do laudo, porque eu entendo que se faça um laudo para a empresa, mas que esse laudo seja complementado como um anexo específico para esse AIM, eu acho que isso é ônus do contribuinte, com a vênia daqueles que entendem diferente. Então, deixa eu ver se eu entendi. A doutora Sulamita vai pedir vista ou não? Não, eu Né? mudei, na verdade, Eu é entendo que porque eu tinha entendido errado aqui. não, eu acho que é uma questão seguinte, como disse o auto, tem várias argumentações aí, eu tive o trabalho também de analisar. Não, tá certíssimo, eu estou satisfeita agora. Eu fiquei com a dúvida da doutora Sulamita e, ao olhar o outro auto, eu vi que no outro auto ele fez contabilmente diferente. Neste auto aqui ele fez no SEAP. Então, ficamos então somente com o pedido de vista da doutora Aline, certo? E eu estou concedendo. De forma que eu entendo que podemos, com isso, no processo 4142919 da Ipiranga Agroindustrial, foi concedida vista para a representação fiscal e, oportunamente, o processo entrará em pauta. Eu peço para que o ilustre patrono acompanhe, né? Vai ser publicado. Agradeço aqui a presença. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade. E se quiser se retirar, também fique à vontade. Senhor presidente, nobres jogadores, eu que agradeço a oportunidade. Agradeço, inclusive, todas as sugestões, especialmente a do anexo a um laudo geral. E peço licença, então, para me retirar e uma ótima sessão para vocês. Ok. Então, com isso, vamos encerrar aqui o julgamento. Deixa eu ver. Presidente, antes de passar para o próximo, me concede uma licença de 2 minutos? 10 minutos, um recesso, é isso? Não, rapidinho, só para eu pegar uma água. Tudo bem, pode ser.
Voltei, presidente. Voltar aqui. Doutora Aline, Oi? aproveitando antes que a gente passe para o próximo, anota aí na folha 11.032, tem claramente fotos de suíte, cartões de controle e conversores de rede, tá? Então, Tá bom, obrigada. só para, porque assim, inclusive, só lembrando que a parte de cartão, acho que não tem nenhum que foi, digamos assim, excluído da autuação. Mas você vai. Do cartão teve bastante. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Tá. Lá. E aí, passando para o próximo, seria então, aqui, doutora Sulamita, já voltou? Sim, já voltei. Então, vamos para o processo 5024-257, Bruna Raquel Rafael da Silva Gomes. A doutora Sulamita é a relatora, e o patrono não se encontra presente, então passo a palavra para a relatora. Bom, aqui, presidente, obrigada pela palavra. Estamos tratando de um auto de infração de falta de pagamento de imposto, apurada por meio de levantamento fiscal, tá? De operações aí tributadas e omitidas, né? Porque houve uma diferença ali do volume de entradas que foi superior ao volume de saídas. O que ocorre é que, na verdade, tanto a impugnação de primeira instância, quanto agora também no recurso ordinário, o contribuinte não trouxe absolutamente nada, nem provas para infirmar a acusação fiscal, nem argumentos para infirmar, apenas questionando nulidade, assim, muito genérica e superficial, não impugnando nenhuma das matérias aí tributáveis, nem mesmo valores imputados, nada do tipo. Então, eu estou mantendo a decisão de primeira instância, mantendo o lançamento fiscal como lançado aí no AINS Ordial, e manter o crédito tributário integralmente. Estou negando o provimento, conhecendo o recurso ordinário e mantendo o provimento. Se quiserem, eu posso passar a leitura do voto integral, mas realmente aqui não teve absolutamente nada de defesa. Eu acho que o importante primeiro agora, então, é registrar o voto, né? Porque a gente Tá. não está tendo acesso. Eu até tinha compartilhado, né? Olha, ontem também, mas eu vou registrar aqui já. Uhum. O voto foi registrado. Perfeito. Então, o voto está registrado, ele foi compartilhado antes. Vamos dar uns 5 minutinhos aí, para que Sim, claro. seja feita uma rápida leitura. Se tiver alguma manifestação,
Presidente, satisfeito, parabenizo a doutora Sulamita, eu vou acompanhá-lo. Uhum. Doutor Luiz? 30 segundos, por favor. Ok, à vontade. Como sempre, para parabéns à Sulamita, eu vou acompanhar. Ok, então eu estou encerrando os debates e verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada, então, no processo 5024-257, Bruna Raquel Rafael da Silva Gomes. O recurso ordinário foi conhecido, negado provimento, nos termos do voto da relatora, doutora Sulamita, votação unânime. Vamos agora para o último processo da pauta, é o 5024-039, Medical Xizolini Limitada. Não há protesto por sustentação oral, não há patrono presente, então eu sou o relator, passo a leitura, que ele é um voto relativamente simples, trata da acusação de deixar de pagar ICMS por emissão das notas fiscais relacionadas no demonstrativo fiscal anexo, referente a operações tributadas como não tributadas / isentas, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Os documentos fiscais emitidos sem destaque de ICMS foram escriturados sem débito de ICMS. É um recurso de ofício, só que preliminarmente entendo que não é possível analisar as alegações do recurso de ofício, pois entendo que o feito não comporta julgamento por hora. Verifico que as folhas tais, o contribuinte juntou suas razões de recurso adesivo. Essa petição não foi analisada pelo douto delegado tributário de julgamento. Apesar de não haver previsão de recurso adesivo na legislação do contencioso tributário paulista, para que não se alegue no futuro cerceamento de defesa, converto o presente julgamento em diligência ao douto DTJ para que verifique a possibilidade da admissibilidade do recurso com base no princípio da fungibilidade dos recursos, que pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado o recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado. Então, eu converto o julgamento em diligência ao DTJ para análise da admissibilidade das alegações trazidas pelo contribuinte em petição de folhas tais. É o voto que respeitosamente apresento a meus pares e coloco o processo em discussão. Não havendo manifestação, então eu vou encerrar os debates. Verificando. Presidente, o conteúdo desse recurso é de recurso ordinário? É isso? Olha, eu entendo que é possível admitir o recurso como recurso ordinário, mas, como eu disse, cabe ao DTJ essa análise. Só entender aqui, o julgamento de defesa cancelou integralmente o auto de infração? Não. Não. A defesa ela deu parcial provimento. Então, perfeitamente. eu tenho recurso de ofício, certo? A representação ela apresenta suas razões ao recurso de ofício.
O contribuinte, ele junta as suas contrarrazões ao recurso de ofício e, em seguida, já na mesma petição, ele coloca o recurso adesivo Perfeito. e faz a sua argumentação, É. que eu diria que é bem simples, tá? Mas ele faz uma argumentação e que a gente pode depois ter problema de cerceamento de defesa. Parece que foi feito a máquina de escrever. Tá vendo? Então, Mas, assim, independente disso, é porque eu não... É uma peça só e foi admitida como contra-razões, né? Então, isso. por isso é minha dúvida, mas satisfeito. Obrigado, presidente. Realmente foi uma coisa bem, digamos, atípica, né? Mas eu, por precaução, acho que é melhor fazer essa análise. Então, verificando o quórum. Eu já vi isso acontecer em outras ocasiões. É raro, né? Mas às vezes acontece. Deve ter algum recurso adesivo em outro tribunal administrativo. Esse nome não me é estranho. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5024039 da Medical Xoline Limitada, o julgamento foi convertido em diligência nos termos do voto da minha relatoria. Votação unânime. Com isso, estamos encerrando o julgamento e também encerrando a sessão de julgamento. Declaro encerrada a sessão de julgamento do dia 10 de 10 de 2024. Por favor, Jailson, pode encerrar a gravação. Encerrado, presidente.